A graça e a paz, amados, mais uma vez reunidos com alegria para comentarmos a pregação do último domingo do Pastor Heber. Tudo bom, Pastor Heber? Tudo bem, graças a Deus. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso quadro, ainda sem nome, Pastor. Nós ainda não temos um nome para o quadro, estamos aguardando a sugestão dos irmãos para a gente poder colocar o nome aí. Quem sabe já no próximo, né, Pastor? É a nossa esperança, né? Tem que colocar um nome, tadinho da criança, tem que ter nome. A pregação do pastor teve o título Construindo uma Vida Vitoriosa. O texto escolhido pelo pastor para pregar sobre isso foi 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 13 até o 18. Farei a leitura. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Que texto, hein? O Senhor escolheu, dentro desse texto, pregar sobre a construindo uma vida vitoriosa. Segundo o que o senhor expôs no domingo, o que seria uma vida vitoriosa? Principalmente porque algumas pessoas têm algumas ilusões, né? Assiste muito filme, assiste algumas coisas assim com que tudo sai perfeito e tem uma ideia de que vida vitoriosa é uma vida sem nenhum tipo de problema, né? De desafios. Quando na verdade uma vida vitoriosa é aquela que você vai, apesar de todas as dificuldades, você continua prosseguindo em direção aquilo que é a proposta daquela caminhada, daquela jornada. Então, infelizmente, algumas pessoas têm a ilusão, né, de que a vida vitoriosa é uma vida sem nenhum tipo de problema. E quando, na verdade, há vários problemas, sim, a serem enfrentados, mas nós temos a garantia da vitória. No mundo tereis aflição. Exatamente. Mas tem de bom ânimo, nas palavras do Senhor Jesus. O primeiro subtítulo que o senhor colocou na pregação do senhor foi Vivendo a Vida Cristã Consciente. O que seria esse consciente de maneira prática? A questão, né, da consciência vem da ciência, né, dos desafios que há nessa caminhada. Lembrando que nós já dissemos várias vezes atrás aí, que Jesus ele nos chama para uma caminhada ainda nesse mundo. E nesse mundo nós temos muitas provações, nós temos muitas dificuldades. E quando nós entramos, né, para essa nova jornada, essa nova vida em Cristo Jesus, a nossa caminhada ainda é nesse mundo. As coisas ainda não se acabaram aqui. Nós não estamos numa outra esfera da vida. Nós estamos trilhando aqui. E nós precisamos viver essa vida cristã consciente de que há grandes dificuldades para nós desenvolver, né, que nós vamos enfrentar na nossa caminhada, na nossa jornada. Nós não somos diferentes dos demais, mas uma outra questão é que Deus está conosco. E se Ele está conosco, nós seremos vitoriosos, porque Ele nos acompanha, Ele vai nos livrando, Ele vai nos dirigindo na caminhada conforme aquilo que Ele já preparou para nós. Então nós precisamos estar conscientes, por um lado, para a gente não se frustrar, por causa dos grandes desafios, e por outro lado nós nos tornarmos, né, pessoas entusiasmadas nessa caminhada. Sabemos que Deus é quem nos colocou nela e se Ele colocou, Ele promete que vai cuidar de nós e vai nos levar até o destino final. Ainda que o percurso tenha as suas dificuldades, a chegada é garantida. Exatamente, a chegada é garantida. A chegada é garantida. E essa é a consciência que nós devemos ter, porque por mais que nós estejamos nessa caminhada e ela aconteça, né, na nossa caminhada coisas complicadas, difíceis, pode ficar tranquilo que até o final vai dar tudo certo. Lembrando aqui que Pedro ele escreveu aos irmãos que estavam dispersos, que o Império Romano, né, Nero principalmente, estava perseguindo esses cristãos e agora eles estavam vivendo distante de toda a comunidade. E eles precisavam ter consciência que a vida cristã não tinha acabado. Havia perseguição, mas eles deveriam continuar conscientes de que essa jornada eles iriam enfrentar isso mesmo. Mas a vitória era garantida. Vivendo a vida cristã em santidade.
Mas quando a gente olha para o mundo, pela maneira como as pessoas pensam, parece que o alvo de quase todas as pessoas não é santidade, até dos crentes, é felicidade. Quase todo mundo busca felicidade, mas a gente olha para a história da igreja e a gente vê que os cristãos buscavam santidade. Agora, como que o cristão deve buscar essa santidade e perceber que somente na santidade a felicidade seria uma consequência dela? Como se daria isso? É interessante pensarmos, né, que Pedro ele sempre remete esses irmãos judeus lá ao passado. Vamos lembrar que lá no passado, em Abraão, Deus escolheu ali para si uma nação. E essa nação deveria fazer a diferença no mundo. Era através dela que as pessoas iam conhecer o caráter de Deus, o padrão de Deus para a vida do homem. E algo muito especial que Deus colocou ali é a questão da santidade. Por isso que Pedro ele coloca ali a citação que ele faz: sede santo, porque eu sou santo. E quando nós pensamos então nesse povo que é diferente, é um povo que ele pensa em imitar o seu Deus. E principalmente considerando que Deus é santo, ou seja, Ele é separado, Ele é diferente de tudo aquilo que é comum ao mundo. E nós também devemos pensar da mesma forma. Apesar de muitas e muitas pessoas não darem muita importância a essa grande questão, né, que da nossa vida fundamental, que é viver em santidade, muitas pessoas acabam se preocupando realmente em desfrutar as coisas aqui sem medir consequências, se convém, se não convém, se aquilo é santo que eu estou experimentando ou se não é santo. E se a minha vida, o estilo de vida que eu estou construindo para mim é um estilo de vida santo ou não é. Por isso aí, se nós queremos realmente viver uma vida vitoriosa, nós precisamos nos preocupar com a santidade de vida. Deixar as coisas contaminadas e buscar aquelas que são dirigidas e guiadas pelo Espírito Santo. Aí sim, nós vamos viver essa novidade de vida e vamos viver em santidade. Lembrando que Jesus foi o nosso grande exemplo, né? E nós devemos olhar sempre para Ele, imitar Ele no máximo possível, buscando essa vida diferente, essa vida de santidade. Bem, pastor, no terceiro ponto da pregação do senhor, colocou vivendo uma vida de temor. Eu não consigo pensar em temor sem me lembrar de que o temor é o princípio da sabedoria. Então, alguém que vive uma vida de temor, consequentemente, é alguém que tem como alvo a sabedoria. Como se dá a vida de temor em um mundo em que é tão irreverente, em que a gente vê tantas coisas que deveriam ser repelidas como normal? Que conselho o senhor daria para alguém que busca viver essa vida em temor e principalmente fugir das más conversações? O temor, ele faz com que a gente honre, né, a pessoa ou aquilo que está sendo a referência para as nossas vidas. E é interessante que Pedro ele coloca ali a questão dos judeus chamar Deus de Pai. Então, se Deus é Pai, você precisa temer. Você precisa honrá-lo, ou seja, você precisa levar em consideração tudo aquilo que Ele coloca, tudo aquilo que Ele requer de nossas vidas. Deus ele tem um padrão da vida dele, como Ele age, e Ele tem o padrão também para nós, né? Como que nós devemos agir. E o mundo, infelizmente, ele quer deturpar esse padrão de Deus. Ele oferece para nós muito mais aquilo que vai dar prazer para as nossas vidas e não aquilo que vai agradar a Deus. Então o temor, né, temer a Deus, é buscar fazer tudo aquilo que agrada a Ele. Temor do Senhor tem a ver em a gente olhar para Deus e considerar aquilo que nós vamos fazer, se agrada, se não agrada, se está certo, se não está certo, se procede de Deus ou se não procede. O temor é o princípio da sabedoria, porque o temor leva a gente a obedecer, a levar em consideração a instrução daquele que está falando conosco, daquele que está nos instruindo. Então, para podermos viver nesse mundo tão corrompido, né, de forma que agrade a Deus, nós precisamos ouvir o que Deus diz e obedecer a esse Deus. Caso contrário, nós vamos obedecer aquilo que está no nosso coração, ou aquilo que o mundo propõe, que é muito bonito, né? É muito prazeroso. Então, mas nós devemos buscar e desenvolver só aquilo que nos dá prazer? Ou nós devemos fazer aquilo que agrada a Deus, em obediência a Deus, e automaticamente seremos abençoados? Eis a grande questão. Na conclusão, pastor, o senhor colocou a seguinte frase: a vida vitoriosa é uma promessa de Deus aos que estão unidos em Cristo. A vida vitoriosa, para ser desfrutada, depende de duas coisas. O senhor colocou: Deus nos dar graça de participar da nova vida. Sim. Sem essa é impossível. Sim. E no segundo ponto, o senhor chamou a igreja à responsabilidade, que é vivermos de acordo com a sua aliança e cumprindo a nossa parte. Exato.
Em nossa época hoje, parece que é tão difícil encontrar irmãos piedosos que estão cumprindo a própria parte. Parece que nós estamos muito mais religiosos do que de fato tementes a Deus. Como que se dá esse processo? Como fazer para preservar o temor sem se cobrir com o manto da religiosidade, que faz a gente se parecer mais com os fariseus e saduceus do que com o próprio Cristo? Sabe? Como que a gente faz isso, pastor? Tem a ver com a questão de valores. Hoje o mundo ele oferece muitas coisas que são supérfluas, mostrando para nós que aquilo tem muito valor na nossa vida. E hoje as pessoas elas estão desenvolvendo essas coisas sem procurar descobrir, né, e desenvolver aquilo que tem um valor mais elevado. Vemos ali, né, que só vamos poder desfrutar de uma vida vitoriosa porque Deus ele nos insere dentro desse corpo, dentro dessa caminhada, dentro dessa nova vida. Só que em contrapartida nós precisamos construir essa caminhada vitoriosa. E aí é preciso deixar aquilo que o mundo nos oferece como um padrão legal. E é preciso então olhar para aquilo que a palavra de Deus nos mostra como um padrão mais elevado. A grande questão, né, de nós vermos né, um grande número, né, de pessoas que parece que não tem diferença deles que estão na igreja para aqueles que estão no mundo, está justamente nessa questão dos valores. Então, para ele, aquilo que está no mundo ou que ele vai desenvolver tem o mesmo padrão. E a Bíblia coloca para nós que é diferente. Nós estamos numa nova vida, com novos padrões, novos propósitos e nós precisamos observar isso para poder viver. Infelizmente, Júlio, nós vemos aí realmente, né, que tem poucas pessoas piedosas. São poucas as pessoas que a gente vê, né, aí sendo conhecidas como piedosas, porque na sua maioria as pessoas são meramente religiosas, como você mesmo colocou. E existe essa diferença de ser religioso, seguir tudo aquilo que a igreja coloca, e de ser espiritual, que é seguir tudo aquilo que é proposto nessa nova vida, a nossa vida em Cristo. Então, a partir do momento que as pessoas tomarem essa consciência de não ser religioso, mas ser, sim, alguém, né, que é espiritual, vai fazer diferença aí na forma como ele vai agir, e ele vai agir mais em santidade. Para refletir, terminando a pregação do Senhor, o Senhor colocou duas frases que eu quero repetir aqui. São elas: as provações são comuns aos peregrinos que estão em direção à sua casa definitiva. Deixar claro que nós não somos daqui. A gente queria relembrar constantemente que somos peregrinos. Para a gente não ficar iludido. Exato. Por isso que a vida cristã tem que ser levada de forma consciente. Nós não somos daqui. A frase última da pregação do Senhor foi: mantenha a esperança viva. Quais são os vilões que a gente tem que tomar cuidado que tentam matar a nossa esperança? Eu acho que o principal dela é a questão da busca da felicidade. A gente acha que a gente vai encontrar a felicidade aqui, mas nós não fomos criados, né, a partir do pecado ali para poder encontrar a felicidade aqui nesse mundo. Nós somos criados para encontrar a felicidade em Deus. E Deus, ele está lá nos céus. E é para lá que Ele quer nos levar. Aqui é uma oportunidade que Ele nos dá para nós desfrutarmos e vivermos aqui. Mas assim, nós precisamos então estar fitos nossos olhos e a nossa esperança na promessa que o próprio Deus fez em Cristo Jesus. Jesus mesmo disse, né, que a gente ia passar por muitos momentos ruins aqui, mas era para a gente ter bom ânimo, porque Ele tinha vencido. E Ele disse também que Ele tinha ido para o Pai, mas que Ele viria nos buscar para que onde Ele estivesse, nós estivéssemos também. Essa é a esperança que nós temos que ter no nosso coração. A esperança de que nós vamos realmente desfrutar da verdadeira felicidade lá na eternidade. Aqui, infelizmente, nós experimentamos momentos felizes, mas a verdadeira felicidade, ela está por vir. Dito isso, vamos partir então para o campo das perguntas. Muito bem, recebemos um comentário, pastor, uma pergunta na verdade. A pessoa não quis se identificar, tudo bem, a gente vai... Sem problema. A gente vai respeitar, mas foi a sensação que essa pessoa teve ouvindo a pregação do Senhor. E a conclusão que essa pessoa chegou foi a seguinte: Deus não tem filhos prediletos, pastor? Então, essa questão de predileto é uma questão mais de humanos, né? Nós somos muito vaidosos, nós somos muito seletivos. Deus, ele não é seletivo, ele vê todo mundo de forma igual. Olha o que ele fez, né, com a questão do filho primogênito dele, que ele amava tanto. Ele entregou para que nós também tivéssemos os mesmos direitos que ele. Isso ele fez por amor a nós também. Então ele entregou o filho dele, viu o filho dele sofrer,
para que nós pudéssemos então ter a mesma alegria que o filho tem agora também. Então, Deus ele não tem filho predileto e isso é uma grande alegria para nós, né? Porque se nós fôssemos olhar, puxa, quem que Deus vai amar mais, né? Quando nós chegarmos na eternidade? Porque nós temos exemplos aí, quando nós lemos a Bíblia, nós temos exemplos admiráveis de pessoas que a gente pode falar, Deus vai amar mais isso aqui do que a nós, mas não. Deus não tem filho predileto, Ele ama todos da mesma forma, assim como Ele ama o Júlio, Ele ama cada um de nós que estamos ouvindo agora esse momento. Graças a Deus por sua graça. Bem, pastor, a pergunta clássica que nós sempre fazemos quando nos reunimos, eu vou repeti-la novamente porque ela é a alma do vídeo, né? O propósito do vídeo ser realizado. Qual a resposta que o senhor espera daqueles que ouviram o senhor pregar no último domingo? Que ação os ouvintes deve ter em resposta à pregação que o senhor trouxe para a gente? A principal delas ali, né, fomos colocados ali na nossa questão de reflexão, é ter esperança. Tenha esperança na promessa que Deus fez, foi cumprida em Cristo Jesus e Cristo ele renovou, dizendo que Ele vai vir e que vai nos buscar. Mas uma outra questão diz respeito a você não ficar parado. Você precisa construir a sua vida vitoriosa. Então, queridos, não fique parado, trabalhe para que a sua vida vitoriosa seja construída. Não fique só de braços cruzados, não fique apenas absorvendo aquilo que as pessoas falam. Você também precisa construir essa sua caminhada, né? Essa sua jornada aí, de forma que ela seja vitoriosa. Eu espero que você responda a essas duas questões. Ter esperança e você descruzar os braços e construir a sua vida, uma vida vitoriosa. Mais uma vez, muito obrigado, pastor, pelo tempo disposto. Voltamos ao primeiro vídeo, né? Esse mesmo cenário. Mesmo local. Mesmo cenário, primeiro vídeo. Ainda estamos sem nome, amados, e vamos dar aí o prazo dessa semana para escolhermos aí os 4 conselhos melhores que vier. Vamos colocar em votação então no grupo e aquele que for mais votado se torna o nome do nosso quadro, tá bom? Um forte abraço, últimas palavras do vídeo, pastor. Assim, nós nos alegramos muito de poder estar compartilhando esse momento, mas seria muito melhor se você estivesse presente para poder estar ouvindo, né, toda essa palavra que Deus tem falado aos nossos corações. Então, que Deus possa estar te ajudando, né, te levando a lugares aonde você possa ouvir integralmente aquilo que Deus tem a dizer ao seu coração. No mais, Deus esteja abençoando a sua vida e a sua semana. Muito obrigado, pastor. Quanto mais, amados irmãos, nos vemos na próxima quinta-feira, às 19 horas, na casa do Diácono Robson, para estudarmos sobre a pessoa de Deus, sobre o maravilhoso Evangelho do Senhor Jesus. Muito obrigado pela sua atenção até aqui, um forte abraço e que a esperança seja sempre muito viva em você, onde quer que você esteja. Forte abraço, tchau!